Vamos falar de empreendedorismo, principalmente para você administrar bem os seus negócios, você que vende peças de artesanato. A gente sabe que a principal dúvida dos artesãos é justamente na hora de colocar o preço. Como que eu vou calcular? O que eu preciso saber, né? Então, a gente convidou a empreendedora Julice Gonçalves e ela vai nos explicar como montar a tão falada tabela de precificação. Ju, vem aqui, entra aqui. Olá, obrigado, boa tarde para você, obrigado por estar aqui, viu? Eu que agradeço mais uma vez. Essa é a principal dúvida de todo artesão que começa a vender a peça, não é? Sim, sim. E eu fui sentindo essa necessidade de ajudar mesmo as pessoas. Algumas colegas artesãs têm muita dificuldade, muitas delas pega só o valor que gasta com o material, multiplica por 2 e acha que está tendo lucro e está errado. Essa conta simplória de por 2, por 3, eu já ouvi muito. Sim. Mas, com o passar do tempo, as coisas a gente observa no mercado, as coisas vão aumentando. Sim. E talvez a gente não coloca todos os valores ali na peça final. Aí quando a gente vê no final do mês, espera, eu vendi tão bem esse mês, eu tava com uma expectativa tão boa, não sobrou nada. Pois é. Com certeza a precificação tá sendo feita errada. Então, atenção, Brasil, vamos fazer o seguinte, pega um papel e uma caneta, porque nós vamos aqui para esse quadro. Pode chegar aqui perto, Ju, por favor? Presta atenção, gente. Pega um papel, uma caneta, para você anotar tudo que a Ju vai trazer aqui, tudo que a gente precisa observar e tudo que a gente precisa calcular. Exatamente. Não é? Aqui, gente, eu coloquei, tá tudo um exemplo, tá? Aí vocês vão colocar, obviamente, o valor, as referências do trabalho de vocês. Então, a primeira coisa que a gente precisa colocar na planilha é os gastos que a gente tem com material. No meu caso, por exemplo, eu uso tecido para fazer a xuxinha de cabelo, por exemplo. Então, eu tenho que colocar aqui tecido, o valor do material que eu pago por metro, então é mais ou menos R$25, e quantas peças eu consigo fazer de xuxinha com esses R$25, com um metro de tecido. Você faz 20. É, mais ou menos isso, tá? Eu fiz aqui correndo agora, não me lembro exatamente quanto. Certo. E aí a planilha vai calcular automaticamente que o seu custo... com o material. Exatamente, por peça. R$1,25 de tecido por peça. Certo. Aí, para não ficar muito grande, aqui você vai colocando os demais materiais. No meu caso, o elástico, linha, cola, que a gente muitas vezes pensa que usa só um pouquinho, mas precisa ser colocado. Como é que eu calculo a cola? Por exemplo, aqui é o valor total do tubo de cola de 200 ml, né? É. E aqui, quantas peças eu faço com aquele tubo? Quanto que me rende? Rogério, na verdade, é um cálculo que você precisa mesmo fazer na prática. Tá. Então, eu comprei uma cola hoje, daqui um mês ela acabou. Você tem que ter noção de quantas ali quanto você... que rende para fazer aquele trabalho. Quanto que rende. Então, não consigo falar com exatidão, depende da necessidade mesmo de cada artesão, do trabalho de cada um. Mas é com essa ideia, na mesma lógica. Exatamente, né? exatamente. Na mesma lógica. Sempre proporcional a uma peça. Certo. Depois eu coloco aqui separadamente os gastos com embalagem, né? Que você vende, você coloca numa sacolinha, você coloca numa sacola plástica ou mesmo numa sacolinha craft, você usa tag, então tudo você precisa colocar aqui. Adesivos, Adesivo, né? Exatamente. Tá, aqui... isso é um custo que precisa ser considerado a embalagem. Sim. Às vezes a gente deixa de considerar isso. Mas tem um gasto. Exatamente. Né? Olha quanto custa uma sacola por peça que você vende. Olha lá, ó, R$1,20, gente. Isso aqui faz uma tremenda diferença. Com certeza. É claro que na sacola você precisa fazer uma média. A peça que a gente está dando como exemplo aqui, o que é? É a xuxinha de cabelo, o scrunch. Xuxinha de cabelo. O scrunch. Tá. Isso. Certo. Tá? Então aqui a sacola, você precisa fazer uma média também, porque muitas vezes você usa a mesma embalagem para colocar 2 xuxinhas, ou uma xuxinha, uma tiara. Então aqui eu coloquei como se você estivesse vendendo um scrunch, mas você precisa fazer uma média aí, diluir esse valor. Certo. A planilha, ela vai calculando isso tudo automaticamente. Tá. Aqui eu fiz bem pra gente poder visualizar mesmo. Calculamos a embalagem e agora? Agora é o tempo de trabalho, que é muito importante. É ele que vai definir o valor da sua hora, né? Porque quando a gente trabalha numa empresa corporativa, a gente tem isso muito bem definido. Então, a gente tem que trazer isso para o nosso negócio também. Certo. Então, aqui você calcula as horas trabalhadas por dia. Tudo exemplo, tá, gente? 8 horas por dia. Os dias trabalhados por mês, né? Considerando os finais de semana, 21 dias. E o tempo de produção. Eu levo aproximadamente aqui em minutos, tá? 15 minutos para produzir uma xuxinha. Por que é importante a gente observar isso aqui? Até pra gente ver, puxa, eu tô trabalhando 12, 14, 15, 16 horas. Exatamente. Porque o artesão,
ele é dono do próprio negócio. Então Exato. não tem muita hora para trabalhar, a Não, gente sabe não. disso. Ontem mesmo eu fiquei até 2 da manhã. Não é? Acontece isso. Mas é importante você saber o quanto vale a sua hora, porque depois chega aquela encomenda de última hora, você fala, você já tem noção de quanto você vai trabalhar ali, se vai compensar ou não também. Exatamente. Não é Porque verdade? muitas vezes você quer pegar encomenda, mas você não sabe se aquilo realmente vai valer a pena para você. Exato. Então aqui, ó, horas trabalhadas por dia, dias trabalhados por mês, tempo de produção e calcula o preço de um salário. Exatamente. Aqui o salário a gente também chama de prolabore. É o que você vai retirar mesmo da sua empresa. Eu coloquei 1.500, não é o salário que você gostaria de ganhar. É o salário que você pagaria para uma pessoa para ela desenvolver o trabalho que você faz. Certo. Por quê? Porque do seu lucro você vai conseguir tirar mais ali como dono como proprietário do negócio. Perfeito. Tá? Aqui define o valor da sua hora. Isso, aí a planilha faz um cálculo e aí vai definir o valor da sua hora. Aqui dá mais ou menos, é que eu fiz agora, gente, a planilha faz automático. Mas dá mais ou menos uns R$8 aqui por hora. Tá, entendi. Tá? Ah, então esse aqui é em reais. Em reais, Tá. isso. Em reais, R$8 por hora. Não. Aqui são horas trabalhadas por dia, 8 horas trabalhadas por dia, E a entendi. planilha calcula automaticamente e me dá o valor da minha hora. Ah, tá, entendi. Tá? Ela entendi. precisa dessas informações aqui para gerar aquela informação ali. Certo. É Tá que bom? coincidiu os números. Isso. Vamos passar para trás agora, ó. O que nós temos? Ainda mais conta para calcular, Mais hein? conta. Eita, Tem muita essa coisa parte, pra gente, incluir. pode ser chata, mas é tão importante, né? Sim, com certeza. E você vai ver que isso faz diferença no final do mês, Ou quando se você vê faz. que deu prejuízo. Pelo menos você consegue enxergar o que você precisa melhorar. Exatamente, Né? exatamente. O que eu preciso mais calcular? Então, a isso? gente precisa também considerar os custos variáveis, que é o custo, se você oferece maquininha de cartão para pagamento, você passa no crédito, no débito, a empresa, né, o PagSeguro, por exemplo, ela cobra uma taxa lá. Você precisa considerar isso daqui. E é variável por quê? Porque esse custo, ele só existe se você fizer venda. Né? Se você Não é não um faz custo venda, fixo, exatamente, né? custo fixo a gente vai Que falar daí aqui. entra imposto. Isso, exatamente. Aqui eu coloquei imposto como variável, porque se você não é MEI, se você já está na modalidade simples ou mais, aí você paga imposto em cima da sua venda, do que você vende. Certo. Agora, MEI, aqui, ó, já é um valor fixo por mês, independente se você vende ou não, você tem que pagar esse valor aqui. Tá. Por isso que a gente considera ele como custo fixo. Uhum. Tá? Aqui nos custos variáveis, importante isso, ó, as comissões do marketplace, que é o Elo 7, as plataformas de venda que muitas artesãs usam. Né? Você precisa colocar aqui a comissão que o marketplace cobra de você. Tá. E aqui o frete eu coloco, mas aqui é somente se você oferece frete grátis para o seu cliente. Então, se você tem um site e você tem isso lá, você precisa, porque o frete não é grátis, né, gente? O correio cobra, Sim, as tem um transportadoras custo, né? Tem um cobram custo. e a gente anuncia como grátis, mas a gente precisa tirar isso de alguma forma aqui. Então, você coloca aqui um percentual Você não disso vai também. cobrar mais do cliente. né? Exatamente. Custos fixos são aqueles custos que você paga, independente se você vende ou não. Então, aluguel, luz, água, internet, MEI, Isso eu site. calculo, por exemplo, eu trabalho em casa. Como eu calculo o valor total? Exatamente. Se você não tem um ateliê, um lugar que você trabalha só para produzir as suas coisas, como eu trabalho na minha casa. Quanto é o seu aluguel? Um exemplo aqui. É R$1.000. Então, você precisa tirar um percentual do seu aluguel para você pagar pelo que você ganha do ateliê. Ah, tá. Então eu coloco o total valor Isso. e aqui a porcentagem de quanto o espaço refere. Isso. Então, Aí aqui é 20% muito... da casa. Isso, vamos aqui supor. eu tô dando um exemplo, que é o que eu coloco mesmo, mas é muito particular, depende da sua região também, né? Sim. E tá aqui E luz, também água do espaço, também. né? Porque às Isso. vezes começa no quarto, vai pra sala, vai tomando Exatamente, conta. exatamente. E tem que levar em consideração, porque todos esses custos você teria se você tivesse um lugar só para o ateliê. Então, Certo. por isso que é importante tirar esse percentual. A luz e a água, a mesma coisa. Eu Isso, a mesma calculo coisa. A porcentagem. internet, claro, que você usa para sua casa e para o negócio. Essa então, porcentagem aqui, como que você chegou nessa porcentagem da luz e da água, por exemplo? 20%. eu uso mais luz, eu entendo que eu uso mais a energia na minha casa para os meus gastos pessoais. Certo. Né? Eu, Tá. por exemplo, banho, eu não tomaria banho no meu ateliê, que é o que eu acho que tem mais consumo. Então, eu fiz Certo. mais ou menos proporcionalmente mesmo. Uns 20%. Uns 20% Quem tá eu acho que... começando pode também considerar isso. Isso, Tá bom. isso, exatamente. Tá bom.
Que a nós temos internet, ali? você Internet. usa para você, né, na sua casa e também para o seu negócio. Então eu coloquei Aham. aqui 50% para você pagar pelo ateliê. Eu, por Certo. exemplo, uso muito para Isso trabalho. é muito importante, gente, porque esses custos, eles são fixos e às vezes a gente não calcula tudo isso, né? Exatamente. MEI, como você falou, Uhum. o site também, né? Isso. A plataforma. Isso, aqui eu coloquei errado, mas era 100%. Por quê? Tá. O MEI, ele é só do seu negócio. Você não precisa dele para a sua vida pessoal. Então, ele E é pago até 100% pelo ateliê. Até esclarecendo, pessoal, ó, é só R$ 66 por mês, gente. Exatamente. Se você ainda não é MEI, faça um cadastro pelo site, você consegue resolver tudo isso. E é fácil, Nós sai na precisamos hora. adiantar aqui, ó, Tá. total pago Total pelo pago pelo ateliê. ateliê de custos fixos. Aqui nesse exemplo, Isso. né? Depois disso, você vai definir o seu lucro por peça. 100%, 200%, aí você vai definir de uma forma que o seu lucro, que também é a margem de contribuição, vai ser o suficiente para você pagar seus gastos e as despesas do seu negócio. Eu vou pedir para nossa produção, vamos tirar fotos e postar lá no nosso Instagram dessas páginas. São dicas muito valiosas. Nosso tempo acabou. Qual dica final, Ju? Dica final, gente, tenha uma planilha para cada peça que você produz. Ah, para cada Para peça. cada peça que você produz, tem Certo. uma planilha. Eu tenho uma planilha que eu coloquei para venda, mas num preço super acessível, porque eu senti essa dificuldade das minhas colegas. Uhum. E eu tenho isso disponível lá no meu Instagram também, tem outras dicas. E aqui também que não deu tempo, ó, mas análise dos concorrentes é muito importante que você faça para definir o seu preço também. E é isso. Vamos começar. Esse foi um primeiro trabalho que a gente está trazendo. Te agradeço demais. Nós estamos passando aí o seu contato para quem quiser te seguir, acompanhar, sim. tirar mais dúvidas sobre precificação. Isso. A gente sabe o quanto isso é importante para o resultado final, porque a gente quer que todo mundo venda Com e que ganhe certeza, dinheiro. com E que certeza. é possível, não é, Ju? E eu coloquei Isso um cupom de desconto para quem estiver assistindo a gente lá para adquirir a planilha. Puxa, que Cupom de maravilha. desconto, faça você mesmo. Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo aqui, Muito tá? obrigada, Obrigado Rogério. mesmo.